Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, nós vamos conversar com a professora de comunicação Tiffany Postali e a aluna de jornalismo Bruna Camargo. Estamos recebendo a Bruna M. Camargo, ela é estudante de jornalismo da Uniso, e a professora doutoranda Tiffany Postali. Eles estiveram recentemente num congresso internacional de comunicação na Costa Rica, no Congresso Latino-Americano. Eles vão falar um pouco dessa experiência para a gente. Eu vou começar aqui pela professora Tiffany, como de praxe no programa. A gente quer conhecer um pouco mais dos nossos entrevistados. Professora Tiffany, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que a senhora falasse um pouco da sua trajetória, da sua graduação, da sua pós-graduação, mestrado e agora o doutorado, indo para os finalmente. A senhora já foi para a qualificação e agora está aguardando fazer a defesa da sua tese. Oi, Fernando. Então, eu iniciei meus estudos aqui na Uniso, em comunicação social, publicidade e propaganda. Depois fiz um MBA em marketing e mestrado em comunicação e cultura, Hoje eu faço doutorado em multimeios na Unicamp, onde eu defendo uma tese que tem a ver com os estudos que eu desenvolvi aqui no mestrado em comunicação e cultura. Qual é o tema? O tema é o documentário de alteridade, documentário de alteridades que tem como intenção investigar como o documentarista chega no outro, de uma forma mais ética. Então, ele discorre sobre essa relação que se dá por trás das câmeras. E a sua experiência profissional, a senhora trabalhou aqui na Universidade de Sorocaba, começou, acho que até, acredito, como estagiária, funcionária, e hoje é professora, é isso? Isso, minha história na Uniso inicia na graduação e num estágio no setor de multimeios, onde eu trabalhava e estudava. Passei por vários setores aqui na Uniso, setor de apoio, passei por coordenação, entre outros, e até chegar à conclusão do mestrado e então me tornar professora. Muito bem. São quantos anos já da universidade, desde o dia que entrou aqui para o primeiro dia de aula? Olha, acho que em torno de 17, 18 anos. Já? Já. Muito bem. E a Bruna M. Camargo é aluna de jornalismo da Uniso, também esteve no congresso apresentando um artigo. Bruna, por que jornalismo? Como é que surgiu o jornalismo na sua vida? Eu sempre gostei de contar a história das pessoas e antes eu achava que queria ser escritora, mas aí eu descobri que eu não tinha criatividade suficiente para criar novos mundos e que eu gostava mesmo era de narrar a experiência de gente que já tinha histórias incríveis de vida. E eu gostava de ler, escrever aquele clássico do jornalismo, de ser curioso e querer saber mais. Então, acabei optando pela carreira e entrei aqui na Uniso em 2015. Muito bem. Você está concluindo o curso agora nesse ano? Sim, eu estou no último semestre de jornalismo. Já definiu o tema do seu TCC? O que você vai estudar? Sim, está em produção já. A gente finalizou a monografia semestre passado, agora a gente está em grupo fazendo um TCC, que é uma revista. Tá. Qual é o tema da revista? Por enquanto, a gente tem definido que é uma revista feminista, estamos com algumas pautas em andamento, mas basicamente ela vai defender o respeito e o empoderamento da mulher. Muito bem. E você também já fez estágio na área. Como é que foi essa experiência sua? Inclusive ganhou um prêmio enquanto aluna de jornalismo com uma reportagem publicada no Jornal Diário de Sorocaba, é isso? Sim, eu sou estagiária do Jornal Diário de Sorocaba faz 1 ano e meio e acredito que vou finalizar lá meu período como estudante. Ganhei o Prêmio da ASE de Direitos Humanos no ano passado com uma reportagem sobre autismo e tem sido uma experiência incrível. Eu sempre quis trabalhar em jornal impresso e todo dia é uma descoberta nova. Está sendo ótimo. Muito bem. Professora Tiffany, com relação à participação em congressos, quando o aluno, como é o caso da Bruna, vai, qual é o enriquecimento disso para a carreira profissional desse estudante? É extremamente importante, sobretudo quando o estudante ele tem um foco também na área acadêmica, Então, muitas vezes o estudante ele não definiu ainda, ele quer ir para o mercado, mas ele também tem que lembrar que ele pode ir para o mercado e pode também ir para a área acadêmica, Inclusive a senhora tem essas duas atividades, né? Tenho. Eu sou professora pesquisadora e trabalho com publicidade e propaganda, então é uma possibilidade.
e uma função enriquecedora, porque você consegue transitar pelos dois, né? Então, quando o aluno vai a congresso, isso é extremamente importante, porque enriquece não só a questão do conhecimento acadêmico, mas também a experiência de estar no lugar, a experiência de enxergar outras possibilidades que não só o mercado profissional. Isso, Bruna, para você foi importante no que aspecto? Porque você também tinha uma bolsa da universidade para fazer pesquisa. Inclusive é um perfil da Uniso. A Uniso oferece hoje inúmeras bolsas de estudo. Bolsa para projetos de extensão e bolsas para pesquisas acadêmicas, bolsas de monitorias, quando o aluno também ajuda o professor nas atividades em sala de aula. Enfim, um número de bolsa extremamente expressivo na universidade. E você tinha uma bolsa de iniciação científica. Como é que foi essa experiência? Quem foi a orientadora nesse período? E como é que você chegou a esse artigo, que eu quero que você fale também, e a sua experiência lá nesse congresso? Tem sido uma experiência incrível. Minha primeira iniciação científica, na verdade, não teve relação com o que eu apresentei nesse congresso. Eu entrei em 2016 com a professora Tarciane Cajueiro dos Santos e a gente estudou um pouquinho sobre as mulheres do MMA e fizemos uma análise comunicacional sobre gênero desse esporte. Foi incrível também. No último mês eu estive em Maceió por causa desse trabalho. A Uniso pagou todas as despesas para eu ir lá apresentar meu trabalho e falar com o pessoal no SBPC, que é um grande congresso de todas as áreas, não só a comunicação. E foi muito legal, teve o benefício da bolsa, que claro que ajuda a gente a se manter na faculdade, e foi um enriquecimento intelectual absurdo, então eu queria continuar. Então, na seleção de 2017, eu tentei com a professora Miriam Cristina Carlos Silva, que é a minha orientadora, e ela tem um projeto maior apoiado pela FAPESP, que fala sobre as representações poéticas da morte. E o meu trabalho, que é sugestão dela, não foi algo idealizado por mim, analisa essa poesia da morte na novela Velho Chico, que foi televisionada pela Rede Globo em 2016. Então, foi um trabalho dela que eu acabei embarcando e me apaixonei, porque poesia na comunicação não é algo que a gente aprende na faculdade, não é algo que está ali dentro das teorias que a gente estuda ou que é algo que tem uma disciplina para falar a respeito. Então, foi um assunto pelo qual me apaixonei mesmo, que faz você ter um olhar totalmente diferente pelas coisas e que eu acho que é extremamente importante para a gente como comunicador e, como a professora Miriam fala, desvelando essas camadas que existem na comunicação para depois revelar e adquirir novos significados para o que a gente está estudando. E como é que foi a experiência de participar desse congresso latino-americano? Aqui no Brasil, obviamente, que é uma experiência riquíssima, esse da SBPC que você participou, mas fora do país, outra língua, outra cultura, e estando lá com a professora Tiffany e com a professora doutora Miriam Cris Carlos também. Foi incrível. Quando a gente começou a iniciação científica, ela já falou que no final a gente ia ter produzido um artigo e participado de um congresso, mas eu jamais imaginaria que seria um congresso em outro país. E eu lembro no final do ano passado, quando ela falou que estava finalizando o nosso artigo para enviar, ela perguntou se eu gostaria de ir, eu falei que claro. Então a gente fomos aceitas em março e aí foi aquela correria de comprar tudo, passagem, ajustar para poder ir. E quando a gente chegou lá, não podia ter sido melhor. Foram 2 dias riquíssimos, que a gente acompanhou o trabalho de outras pessoas dos mais diversos lugares do Brasil e também da gente poder apresentar para pessoas da América Latina, inclusive, gente do Chile, gente do Peru, que estavam ouvindo a gente falar sobre o nosso trabalho desenvolvido na iniciação científica de uma faculdade de Sorocaba. Então, foi uma experiência riquíssima e um aprendizado e também muito aprendizado cultural, de poder conhecer um país novo e gente diferente, comida diferente, lugares diferentes. Foi lindo. A professora Tiffany, a senhora esteve lá apresentando o artigo Rappers Brasileiros, Líderes, Comunicadores, Produtores de Identidades Culturais, é isso? Isso. No que a senhora quis tratar esse artigo? Esse artigo ele é um pouquinho do que eu trabalho na tese, né? Que eu venho trabalhando, aliás, esse assunto há mais de 10 anos desde o mestrado, né? Então, ele destaca como a música é utilizada para a identidade cultural, para a resistência cultural, para a luta, sobretudo do negro brasileiro, né? E o hip hop, ele trata dessa temática de hip hop, ele está no mundo todo e em cada lugar do mundo ele tem suas
características. Então, a intenção era mostrar como o rap do Brasil tem trabalhado a partir do hip hop, o que faz muita relação, e é interessante porque tem muita relação com diversos raps produzidos na América Latina, né? E o Brasil ele é muito forte nesse aspecto. E aí, quando a senhora participa de uma apresentação como essa, da senhora ou da Bruna, existe algum momento em que é permitido um questionamento, um debate, um bate-papo, o levantamento de questões? E aconteceu isso na apresentação da senhora? Com certeza, todo o congresso ele tem essa intenção, né, de o grupo de estudos debater os trabalhos, né? No caso do meu trabalho, não houve tanto questionamento, mas algumas pessoas acrescentaram visões, ideias a partir do ambiente delas, né? Então, foi mais um bate-bola, né, sobre o tema. E você, Bruna, as pessoas conheciam a novela brasileira, Velho Chico, que ela teve, como você falou, a poética da morte até, inclusive morreu um dos atores da novela, praticamente no final da trama, enfim, que era o principal protagonista da novela, ele morre literalmente, porque ele morre afogado no rio. Como é que foi para você? Eles conheciam a nossa novela, eles assistem nossas novelas em real time, têm acesso à programação da Globo lá nesses países, ou eles recebem depois as nossas novelas? Como é que foi isso? O Congresso não conhecia, quem era da América Latina não conhecia a novela, eles não sei se a Globo não exibiu ou eles não assistiram, mas eles não conheciam. Mas tinha bastante gente do Brasil que era do Nordeste, então rolou essa identificação maior de lembrar da novela, porque era o ambiente deles, e eles poderem fazer esse bate-bola que a professora falou, de dar opinião e fazer observações. Uma muito interessante, por exemplo, foi quando eu estava falando da poesia utilizada, e um dos símbolos em um dos capítulos da novela era uma águia que passava. Ao meu ver, era uma águia, mas aí um dos pesquisadores que estava lá, que é do Tocantins, falou, olha, por ser Nordeste, acho que não é a águia, deve ser outro pássaro. E é riquíssimo, porque eu, sendo de São Paulo, talvez não, né? Não tive essa sacada e ele sendo de lá, sim. Então, é uma troca de experiência e de conhecimento muito boa. Agora, professora Tiffany, quando se cria, por exemplo, uma discussão de novela na academia, até que ponto a novela ela pode ser um objeto de estudo? Até que ponto, por exemplo, a senhora que é uma especialista em videogames, né, que é uma paixão sua, colecionadora de videogames, ele é tema de estudo, que para muitos parece que é uma banalidade. Assistir novela é perda de tempo, assistir novela o que a novela agrega, o que a novela acrescenta na minha vida, ou jogar videogame é coisa de criança. Enfim, como é que a senhora vê isso dentro da sua trajetória agora como doutoranda em comunicação? Esses elementos, eles são brincadeira ou eles são coisa séria? Tanto a novela quanto o videogame são produções importantíssimas e sérias, porque elas comunicam várias situações, vários assuntos que estão na vida cotidiana. Gostar de novela não é problema nenhum, né? Eu fico preocupada com quem olha e fala assim, é novela, você assiste novela, coisa horrível, né? Não pode assistir novela, é banalidade. Não é banalidade. A novela retrata de várias situações. E eu gosto muito de falar a partir do Edgar Morin, né? Ele diz que nós, seres humanos, precisamos de entretenimento, né? Não é só a informação séria o tempo todo. O entretenimento é importante. Então, a novela é importante como informação, porque ela trata questões sociais, às vezes de forma não muito boa, mas às vezes de forma boa, né? Mas é um conteúdo importantíssimo de se pesquisar, importantíssimo de se descobrir, porque faz parte do cotidiano do brasileiro, né? E jogos digitais já tem um outro público, né? Geralmente não é aquele que está na novela, então é muito interessante, mas parte da mesma ideia da novela. São narrativas que buscam representar situações da vida, né? Mesmo quando ficções são situações de vida, então são produtos para análise mesmo.
E o empoderamento da mulher, ela é discutido nas novelas, nessa novela atual das 9 da Globo, fica nítido lá, pelo menos em alguns momentos em que eu assisti, uma personagem que ela percebe o quanto o marido é opressor e quanto o marido não permitia que ela trabalhasse, apesar da qualidade da comida que ela fazia. Ela é convidada para trabalhar no restaurante, o marido interfere inúmeras vezes até que ela descobre que ele que não a deixava, e hoje ela manda na casa e o marido trabalha como auxiliar dela. Isso é mostrar uma realidade, mostrar esse empoderamento da mulher, ou, infelizmente, as novelas muitas vezes mostram a mulher ainda submissa? Olha, se a gente pegar o recorte do século passado, forte da novela, nós vamos ter personagens que eram submissas, muitas, né? Não todas. O que a gente vê hoje é que a internet provoca com que a mídia dominante, a televisão no Brasil, né, sobretudo, ela acaba agendando alguns assuntos que estão na internet. Então, se ela continua tratando a mulher como uma figura submissa, né, há um problema ali, porque as pessoas agora estão observando, estão atentas a esse assunto. Então, ela acaba também tratando de questões sociais que são emergentes. Inclusive de gêneros, né? Sim, e é emergente você mudar, nesse caso, eu não acompanho essa novela, mas você pegar essa questão e conseguir mostrar para o público, né, que existe toda essa cultura machista, né, é importante, porque as pessoas elas vivem num modelo cultural sem perceber as coisas, porque elas naturalizam situações. Então, quando a novela mostra alguma situação, fica fácil para que a outra pessoa entenda, opa, peraí, aqui acontece assim também, eu também quis trabalhar, ou eu também quis cortar meu cabelo e não pude, por que eu não posso? Então, a novela, apesar de um produto de entretenimento, ela traz textos significativos para as discussões sociais. Agora, Bruna, no seu artigo, como é que você analisa essa poética da morte na novela Velho Chico? O que você descobriu, o que você escreveu, o que você tem para... agregou e que você tem certeza que você pode contribuir com esse texto que você fez? A gente aprende com os teóricos que a professora Miriam indicou que a morte é o fenômeno que mais afeta o ser humano. E para a gente conseguir lidar com a morte, a gente se comunica. Para a gente conseguir se comunicar, a gente faz uso de artifícios e a poesia pode ser um deles. Então, quando a gente vai analisar essa novela, que é uma forma de comunicação, a gente busca a poesia nos momentos de morte. Então, durante nossa pesquisa, a gente achou 8 capítulos que exibiam mortes de personagens e a gente queria descobrir se eles usavam poesia para poder passar essa morte para as pessoas. Para poder lidar com a morte, a gente tem que usar a poesia, a gente tem que se comunicar com poesia. Então, nesses 8 capítulos, a gente vê muita simbologia, polissemia nas coisas que são passadas para poder falar de morte. Então, por exemplo, eu não vejo alguém apenas tomando um tiro e morrendo. Eu vejo indícios nessa cena. Eu vejo que ao fundo há o som de um relógio fazendo tic-tac. Eu vejo que as cenas são sobrepostas com cenas de casamento, porque enquanto a vida de um casal está começando, a vida de um homem está terminando. Então, são muitos elementos, vestígios que às vezes quando a gente assiste apenas como telespectador a gente deixa passar e não quer dizer que a gente vai deixar de entender. Mas como pesquisador a gente olha mais atentamente e vê que existem inúmeros jeitos de falar de morte sem ser apenas vendo alguém morrer. Agora, professora Tiffany, a senhora leva isso para a sala de aula, de repente, tentando mostrar para o aluno que ele precisa ter um olhar mais apurado quando ele vê uma novela, quando ele assiste um filme, quando ele lê um livro, quando ele ouve uma música, sempre tem um pano de fundo, sempre tem algo a mais que não é explícito, que ele precisa detectar que aquilo ali quer dizer muitas vezes uma outra coisa. As letras de música, principalmente, a senhora que também é música, né? Muitas vezes a letra, você entende uma coisa, mas não é nada daquilo que é explícito. A roupagem, a pegada é outra. Com certeza, sobretudo nas aulas que abordam a questão da cultura, né? E a importância do aluno e do profissional de comunicação olhar para os produtos midiáticos, de modo geral, como algo que oferece muito mais do que aquilo que você vê. Só que para você ver o muito mais, você precisa desse repertório, dessa sensibilidade que você só adquire com conhecimento, né? Então, um filme hollywoodiano, por exemplo, pode ser só narrativa
básica do amor, que é o geral, né, o genérico, que vai agradar a todos os públicos, mas por trás daquela narrativa pode ter todo um contexto sociológico, de discussão de questões sociais que são tão importantes, mas você só consegue absorver aquele conteúdo se você tiver um olhar apurado, né? Então, essas discussões são frequentes nas disciplinas. Agora, o aluno está percebendo isso, ele está notando isso, porque recentemente, inclusive, a senhora dá uma outra disciplina, que a senhora é responsável por uma exposição sobre cultura e religiosidade. O aluno percebe também que existem inúmeras religiões que representam culturas distintas, eles aprendem a respeitar, até adquirindo esse conhecimento em sala de aula, ou seja, ele não vem com essa bagagem cultural de entender que existe algo além do catolicismo, do espiritismo e de uma igreja, de uma atividade, de uma igreja presbiteriana que em classe são os três, e que chuta que não é macumba. Eu lembro de um cartaz que que os alunos defenderam que isso é uma religião, tá? Enfim, como é que a senhora trabalha isso? Eles já vêm com essa percepção ou eles aprendem em sala? Eles aprendem em sala, mas como essa é uma disciplina trabalhada no 7º semestre, né? Então eles já têm também um repertório para olhar para esses elementos da cultura. Então essa disciplina ela é extremamente importante, porque ela vai observar as produções culturais e religiões nesse aspecto, religião nesse aspecto, como culturais. Então, é entender que a experiência e a produção cultural do outro é diferente da minha, e que se eu estivesse no lugar do outro, eu teria essa experiência e não a minha. Então, esse é o primeiro passo. Então, eles, através de pesquisa, né, escolhem religiões que eles têm interesse e que eles julgam muito diferentes. Então, eles desenvolvem toda uma pesquisa exploratória, né? Alguns vão até os locais, e a partir dessa pesquisa, eles apresentam conteúdo em sala, criam um cartaz, quando o aluno é de publicidade, de conscientização social, né? Contra a intolerância, e, paralelo a isso, eles desenvolvem um relatório, eles me entregam um relatório individual. E a minha vontade era colar os relatórios no mural, porque os relatórios são lindos, porque as pessoas, elas falam, a maioria delas, que elas tinham um olhar totalmente distorcido sobre aquela religião, né? E quando elas entendem a coisa, quando elas pesquisam, elas mudam o olhar e passam a respeitar. Isso é alteridade, que ela só ocorre quando eu me coloco no lugar do outro ou quando eu conheço o outro, né? A experiência do outro. Então, isso é muito importante, porque é o que falta na nossa sociedade hoje, né? Olhar para o outro como alguém diferente em suas características e, a partir desse olhar, eu consigo respeito. Do contrário, não. Bruna, para as pautas da revista que você está desenvolvendo com seus colegas do trabalho de conclusão de curso, uma revista feminina, que não é mais feminina, né? Que ela é... Feminista. Feminista? É isso que eu queria que você explicasse. Qual é a diferença? Então, agora não se ensina mais a mulher a cozinhar, não se ensina mais a mulher a cuidar dos filhos, não se ensina mais a mulher a cuidar da beleza, a pegada é outra. Sim, a revista feminina é aquela que começou, que vai ter receitinha para a mulher poder aprender a cozinhar, que vai ter, antigamente tinha moldes de costura para a mulher poder costurar, e com o passar do tempo foi passando por outras coisas. Então tinha fofoca de famoso, tinha dica de moda, tinha dica de beleza. Não que isso seja errado, mas subestima a capacidade intelectual da mulher. Então com a revista feminista, que a gente vê já essa tendência em algumas publicações que estão no mercado, eles trazem a mulher para falar de política, para falar de arte, para falar de saúde, colocando ela num lugar em que ela está entendendo o que você está falando e que ela, é claro que entende, e que ela se importa e que ela vai gostar do conteúdo que você tem a oferecer, a parte daquelas dicas e recomendações. Então, a revista não é mais apenas aquela sua amiga que vai te dar conselhos, ela também é alguma fonte de informação. E é isso que a gente quer passar na nossa. A gente não quer subestimar a inteligência da mulher, quer respeitar e quer trazer conteúdo de qualidade. Muito bem. Bruna, quem quiser conversar com você a respeito do curso de jornalismo, você que é aluno, acho que é uma referência mais próxima para o pessoal que vai, de repente, prestar vestibular aí no final do ano, quer saber sobre pesquisa, quer saber como é que você conseguiu a bolsa, tá?
como é que faz para bater um papo com você? Qual é mais fácil? É Facebook, e-mail, WhatsApp? Dá uma fonte para o pessoal te achar. É só ir no Facebook e digitar Bruna Camargo que eu tô lá, Paris. Muito bem. Da mesma forma, professora Tiffany, quem quiser conversar com a senhora a respeito da atividade, das suas pesquisas, conhecer um pouco o seu trabalho, saber um pouco mais do curso de publicidade da Uniso, como é que faz para conversar com a senhora? Eu tenho um blog onde eu coloco todos os meus textos, meu contato, então é o tiffanypostale.com. Tiffany é com Y, é isso? Não. Não é com... É Tiffany Postale, com T-H-I, é isso? F-A-N-I. Postale com L só. Isso. Muito bem, fácil de achar. Tá, é um blog, então. É um blog. Muito um bem. portfólio. Muito obrigado pela presença de ambas no nosso programa. Sucesso para a senhora. Quero trazê-la logo mais quando a senhora terminar a sua tese de doutorado. Tem previsão? Olha, se tudo der certo, eu pretendo terminar até julho do ano que vem. Do ano que vem. Muito bem. E aí também trazer a Bruna aqui para apresentar as outras conquistas. Pode ser? Claro. Então tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com o professor Júlio César Gonçalves. Ele vai falar sobre a influência das redes sociais nas campanhas políticas. Mudou a forma de se produzir uma campanha política? Voltamos já, não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o News Comunidade. Nesse bloco, vamos falar sobre o papel das redes sociais nas eleições de 2018. Será que a internet vai influenciar o brasileiro na hora do voto? Vamos conversar agora com o jornalista e publicitário, professor da Uniso, Júlio César Gonçalves. Professor Júlio, muito obrigado pela sua presença. Faz tempo que o senhor não vem no nosso programa, então vamos fazer aquela pergunta de praxe. Gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória enquanto profissional, enquanto educador. Gostaria que o senhor falasse a respeito da sua graduação acadêmica, da sua titulação acadêmica e quanto tempo está na Uniso. Bom, antes de mais nada, eu que agradeço o convite, né, por estar aqui com você e com todo esse povo que certamente está nos assistindo. Minha trajetória profissional foi assim, metade da minha vida fui jornalista, metade publicitário, especializado em marketing, e agora eu só, quer dizer, eu acho que é um terço, não sei o que me resta outro terço, porque já faz muito tempo que eu estou aqui na academia, na universidade. Mas eu trabalhei com campanhas políticas, né, tanto, primeiro como jornalista cobrindo campanhas sem um envolvimento, depois como profissional de marketing, trabalhando, fazendo campanhas e tal. O senhor se graduou por onde? Sua graduação? Minha graduação foi em jornalismo pela Casper Libero. Tá, daí fez uma pós em marketing. Daí eu fiz pós em marketing. E o mestrado? Mestrado eu fiz em educação. Muito bem. Nessa sua trajetória hoje, o senhor consegue fazer de forma sucinta? Muitas vezes eu acredito que ainda que alguém pergunta para o senhor, precisa do diploma para ser jornalista? É uma pergunta que a gente vive tendo que responder, né? Porque é o seguinte, a questão não é propriamente a necessidade do diploma, né, que deveria pautar toda essa discussão, e sim a necessidade de formação do jornalista. Né? Porque o jornalista ele tem que estar, ainda mais hoje, né, nesse mundo muito louco de informação, o jornalista tem que estar muito bem preparado, né, para desempenhar as atividades dele. E eu acredito, confesso que, de início, eu era contra, né, o diploma. Tanto é que eu fui fazer a faculdade, eu já era profissional, eu trabalhava na Folha de São Paulo, quer dizer, eu tinha um convite para ir para a Folha de São Paulo. Não, você tem que fazer a faculdade para tirar o diploma. Bom, fui fazer a faculdade a contragosto. Depois eu percebi, Fernando, o quanto é importante
você não fazer essa distinção entre teoria e prática, você trabalhar a praxis. A praxis é o seguinte, não existe separação teoria e prática. Né? Na medida em que eu aprendo, né, eu sei fazer melhor, e na medida que eu faço melhor, eu consigo aprender mais, eu preciso aprender mais para fazer melhor. Então, daí eu fui vendo que eu cresci muito profissionalmente depois que eu fiz a faculdade, embora no começo não desse muito valor. E daí, consequentemente, com a sua pós e com o seu mestrado, o senhor agregou muito mais condições hoje de ser professor. Aliás, hoje não, já há 23 anos como professor. Pois é consequência, é resultado. Né? Aí, de repente, a academia me despertou um interesse. Né? O jornalista deve gostar de saber, de aprender, porque eu acho que o jornalista que acha que já sabe tudo, que não tem mais o que aprender, desculpa, mas parou ali. Faz parte, não eu pessoalmente, mas eu acho que faz parte de nós, como jornalistas, sermos curiosos, queremos aprender e tal. E, de repente, você cair na academia, é jogar o peixe na água, né? Você quer aprender, gosta de aprender, você está num lugar onde o aprendizado e o ensino, né? Porque a gente sabe que ensinar é um ato de aprender antes de tudo. Né? Então, a gente começa a ficar um pouco mais à vontade, né? E dá para fazer esse cruzamento entre as duas coisas. Nós já tivemos a oportunidade, professor Júlio, de estar aqui com o senhor falando sobre eleições, sobre campanhas políticas. O senhor fez muitas campanhas, como o senhor até falou, cobriu campanha política, depois trabalhou em campanhas políticas vitoriosas, outras que não tiveram exatamente um êxito do candidato ter sido eleito. Porém, nós estamos vivendo uma situação que, diferente acho que da nossa conversa de 4 anos atrás, quando a gente discutiu aqui eleições naquele momento. Veja, hoje nós temos uma rede social infinitamente mais fácil de acesso, e não só uma. Então, nós temos inúmeras. Você tem os grupos do WhatsApp, você tem os grupos, você tem o Instagram, você tem o Snapchat, você tem o Facebook. A campanha política, o foco televisão, rádio e televisão, que começou, inclusive, na última sexta-feira, dia 31 de setembro, 31 de agosto, muda completamente. Essa pegada, será que o eleitor ele vai se basear mais pela campanha política do candidato que falar na rede social com ele, que falar com ele no Instagram, que falar com ele pelo WhatsApp, ou ainda... Neste ano, o rádio e televisão vai ter força? Eu entendo o seguinte, que responder que muda ou responder que não muda, acredito que seja assim uma coisa mais da minha cabeça do que a realidade. Porque a grande coisa hoje, neste momento, é uma incógnita. A televisão vai continuar tendo o papel que ela sempre teve nas eleições brasileiras. O meio digital vai ganhar o espaço da televisão. Ninguém sabe dizer ao certo. Claro, você vai encontrar profissionais ligados ao meio digital que vão dizer, não, hoje o digital vai tomar conta de tudo. Você vai pegar os casos de televisão e dizer, não, a televisão é... Então, sinceramente, eu acredito que não é possível, de forma isenta, vendo a situação, responder que sim ou que não. Antes do resultado, a gente não vai conseguir perceber. Todo mundo está esperando exatamente essa eleição para obter essa resposta. Sabe, essa resposta não está pronta, porque... mudou um monte de coisa. O próprio horário eleitoral está sofrendo mudanças. Se a gente pegar a primeira eleição de 89, a gente tinha 5 horas de propaganda. 5 horas e pouco de propaganda, de horário eleitoral. Você tinha 2 horas cheias e depois... Não, você tinha 2 blocos de 2 horas e meia, não tinha inserções. As inserções vieram no outro pleito. Não tinha, eram blocos. 2 horas e meia. Para você ter uma ideia, o tempo do Ulisses Guimarães, naquela época, se você somar hoje o tempo dos nanicos aí que estão aí, não dá o tempo do Ulisses Guimarães em 89. Então, quer dizer, foi mudando. Antes não tinha inserção, passou a ter inserção, o tempo foi mudando, de tal forma que este ano o horário eleitoral gratuito é quando ele ocupa o menor tempo nos últimos, desde a redemocratização. Então ele ocupa o menor tempo. Então é o seguinte, tudo bem, a televisão sempre teve uma força, é isso que a gente quer saber, o que a gente quer saber é o seguinte, a força da televisão, esse poder mítico da televisão, ele vai predominar, vai prevalecer, porque dos 7 presidentes eleitos depois da redemocratização, 4 tinham o maior horário eleitoral gratuito. 4.
do 7. Uma pesquisa que um especialista da Fundação Getúlio Vargas fez, ele levantou os pleitos desde 2000 até 2014, todos os pleitos municipais, né? E ele constatou o seguinte: em 57% dos pleitos, o candidato que tinha mais de 30% do tempo da televisão, né, ele ganhou. Recentemente não, né, mas há um tempo eu desenvolvi um estudo, né, porque como a televisão chegou em Sorocaba na eleição de 92, estava muito fresco tudo isso, então eu fiz até um estudo aqui, acadêmico mesmo, sobre a força da televisão, a mudança, né, o que mudou no eleitorado, a chegada da televisão. E é interessante, professor Fernando, que ficou claro, os líderes políticos, né, que surgiram com a televisão dominaram a política sorocabana ao longo da década. Né? Foram os caras que surgiram na televisão, que dominaram. Uns continuaram dominando, outros se perderam no meio do caminho, mas se você pegar a década, os candidatos que ganharam expressão na televisão foram os que continuaram politicamente. Agora, professor Júlio, a gente percebe, por exemplo, a facilidade hoje da manipulação. A gente vai falar de fake news daqui a pouco, mas eu acho que não é nem fake news quando eu falo de manipulação. Por exemplo, nós tivemos uma série de rodadas com os candidatos no Jornal Nacional. Acabava o jornal, acabava a entrevista, em questão de minutos, dezenas, centenas, milhares de posts estavam lá a respeito daquela entrevista, muitas vezes reeditadas, muitas vezes caracterizadas, muitas vezes já colocado efeitos, muitas vezes colocado outras trilhas. Enfim, eu recebi inúmeras de todos os candidatos, independente se era o candidato A ou o candidato Z. Toda a crítica. E muitas vezes uma crítica que você desconstrói a entrevista. E vai pegar algum eleitor despercebido e entender que essa desconstrução que houve, que a gente vai poder até, será que levantar uma história daquela edição fatídica do Jornal Nacional, quando Fernando Collor ganhou a eleição contra Lula no último debate? Não sei se dá para fazer um paralelo. Mas será que essa desconstrução que está nas redes sociais pode influenciar o eleitor? De certa maneira, acredito que até possa influenciar o eleitor. Só que tem uma coisa, a gente está falando, a gente fala de rede social, de mídia digital, só que a gente esquece que nós temos dois Brasis. Né? A gente tem dois Brasis. A gente tem um Brasil aqui, classe média, nosso, que está lá, rede social, vire lá, mas a gente tem um Brasil do rincão, um Brasil de periferia. Você vai dizer, mas esses caras também têm computador. Até pode ter, porque as pesquisas do IBGE mostram que, sei lá, mais de 60% a 70% dos lares têm computador, têm acesso à internet. Agora, qual é a forma que ele recebe essa internet? Como que ele consegue trabalhar essa internet? Então, a gente fala de dois Brasis. A gente sempre enxerga este nosso Brasil de classe média, de Estado mais rico da nação. Estado mais rico da nação. E a gente é privilegiado. A gente está numa universidade. Aliás, uma bela universidade. Então, a gente é privilegiado. 2 vezes, mas a gente é privilegiado. Agora, tem um povo que está aí. Como que isso vai impactar? Será que a internet para ele vai ser importante? Por exemplo, as pesquisas mostram que todo o trabalho de televisão está indo por água abaixo. Eles não estão conseguindo o que eles, no fundo, querem. Não conseguem porque as pesquisas estão mostrando isso. Rede social, então você tem, o candidato X é o cara que mais tem fake, mais aparece, mais não sei o quê. Isso é agora. Lá na frente. E eu ainda tenho assim um pé atrás quanto a certos nomes que despontam aí, vai ser. Pode ser, eu posso estar enganado, posso quebrar a perna, mas nesse momento não há nada que comprove que vai ser esta coisa ou aquela coisa. Certamente pode ter uma influência. Agora, veja, a gente não pode ainda esquecer que a televisão tem uma força grande, que pode neutralizar um pouco alguma coisa. Tal. A gente não pode esquecer disso, que o horário eleitoral, tanto é que está todo mundo apostando no horário eleitoral, ainda. Mas, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma eleição diferente, os meios digitais vão ter uma influência. Há uma preocupação muito grande quanto a esse tipo de coisa, tanto é que os próprios jornais, os próprios veículos já criaram
comitês, coisas assim, para combater fake news. Né? O próprio TSE está preocupado com isso, criou uma comissão para combater fake news. E aí já tem uma discussão, porque os veículos tradicionais que estão montando isso, né, eles podem achar que fake news é veículo que não é notícia que sai num jornal, que não é uma notícia, pode ser até real, mas é um jornal que não tem expressão, não tem força, sabe? Então, tem até essa briga nos bastidores. Será que esses comitês vão ser reais ou não? Enfim, tá aí, o quadro está montado. Agora, sinceramente, não dá para responder. Que vai ter influência? Certamente vai ter. Talvez tenha mais influência nessa classe aqui que vive em computador e tal, do que, né, na outra, no rincão desse Brasil aí, que é quem decide a eleição. Né? A maioria dos votos está lá, não está aqui. O senhor tem, acho que, uma posição com relação a essa liberdade das redes sociais em produção individual? Por exemplo, eu posso produzir um conteúdo, eu posso produzir um texto, posso produzir uma imagem, eu posso produzir uma edição de áudio, de vídeo e colocar. Isso, como eu disse, está cada vez mais fácil. Tudo bem que a gente não atinge a toda a população desses dois Brasis que o senhor disse e concordo plenamente. Agora, por outro lado, na televisão, isso passa por o crivo de um jornalista, de um chefe de reportagem, de um editor, de um diretor de jornalismo, até pelo dono da televisão, isso passa pelo crivo. Nas redes sociais, não. Isso não tem crivo nenhum. Eventualmente, será que surgir algum tipo de censura? Pode ser que o TSE, ou o Face, ou o Google vá trabalhar e tire do ar, e tire esses posts agora durante as eleições, principalmente as coisas mais contundentes e mais deprimentes que a gente possa ver? Olha, são duas coisas. Primeiro, a minha opinião, né, é o que eu penso. Eu entendo que não devia haver censura, não deve haver censura. Se a gente defende a liberdade é liberdade. Né? Eu posso falar o que eu quiser, só que eu vou responder pelo que eu estou falando. Então, não vamos... Né? Agora, com relação a essa coisa de notícias mentirosas, veja, um exemplo, você é candidato, eu pego e também sou candidato e coloco lá no meu Face uma coisa inverídica sua, em verdade, caluniosa, te detonando pessoalmente. O TSE disse que eu serei punido por isso. Então, existe uma punição quando você extrapola certos limites. Nós vamos ter agilidade para tanta denúncia, para tanta situação, porque nós estamos vivendo num Brasil onde a justiça é lenta. Lógico que a justiça eleitoral ela tem que ser de uma velocidade absurda, mas... Tudo isso é tudo novidade. É tudo novidade, a gente vai saber agora. Eu acho que a justiça não é só lenta, não. Além de lenta, ela é cega, como tem aquela imagem que dá. Então, o problema é o seguinte, talvez ela seja muito rápida quando ela queira resolver e lenta quando ela não queira resolver. Então, que a justiça lenta é meio falacioso também, porque a justiça, na verdade, ela tem um lado. E eu acredito que isso parametriza tudo. Agora, concordo contigo, a gente está aqui esperando. O que será que vai rolar? Será que... Porque eles criaram um mecanismo para evitar isso. Inclusive, se por exemplo, um candidato vencer as eleições e ficar comprovada a fraude, alguma ação fraudulenta dele nos meios digitais, a eleição pode ser anulada. Isso o ministro Fux falou recentemente, que existe até para anular, cancela a eleição se for comprovado algum tipo de fraude. A lei, né, sobre o uso das redes sociais, que é praticamente isso mais do que TSE. Porque você pode, como candidato, ter site, ter blog, não pode falar mal de ninguém, pode se divulgar. Né? E no uso das redes sociais, o que você pode fazer é o seguinte, no Google você pode ter link patrocinado. Por exemplo, eu coloco assim, saúde. Você entra lá na saúde, eu estou em primeiro lá, você entra na saúde, sou eu o candidato, né? Falando do meu plano de saúde. Não é plano de saúde assistencial, não. Não, eu, candidato, falando do plano de saúde. Tá. Então, quer dizer, vai ter essa possibilidade. Aí você paga, você como candidato vai pagar, mas você pode, num mecanismo de busca, e vai começar a aparecer. Certamente. Os caras vão ser estratégicos, eles vão colocar, não vai colocar lá,
João da Silva, né? Porque ninguém vai querer João da Silva. Agora, se colocar assim, sei lá, problema de saúde. Você vai clicar, vai. E pode, no Facebook, você pode multiplicar um post, também, pagando. Impulsionar, né? Impulsionar, eles chamam de impulsionar, para um público de interesse, para ali, e você paga. Aí é que está. A previsão é que o Facebook também não está dando dado disso, o Google também não dá muito dado, eles não querem falar, eles são meio arredios quando se fala em grana. Só que uma curtida no Facebook, você pagava 50 centavos no começo do ano, agora está R$2. Quer dizer, já subiu bem, né? Subiu bem. E depende. Por exemplo, outro dia eu li uma entrevista com o Amoedo lá dizendo que ele gasta R$30 mil por mês com meio digital. Ele está gastando R$30 mil por mês. Então, os candidatos estão canalizando ali, o que a gente tem de exemplo muito assim, é a eleição americana, só que a eleição americana não é parâmetro para a gente, mas a gente se baseia muito na eleição americana. E na eleição americana, na eleição de 2014, a eleição legislativa, 1% da verba foi direcionada para meio digital, 1%, algo em torno de 71 milhões de dólares. Nessa eleição de agora, foram 22%, deu sei quantos bilhões de dólares a mídia digital. Quer dizer, então, há uma tendência de que os meios digitais ganhem corpo cada vez maior no processo eleitoral. Aqui no Brasil, este ano vai ser uma incógnita, ainda, mas certamente vai ganhar cada vez mais. O que eu entendo que é o maior debate que a gente deveria começar, já está se fazendo isso, tal, mas a gente precisava ficar mais focado nisso ainda, é o seguinte: nós precisamos, a sociedade tem que ter mecanismos para se defender de todos esses problemas que você relatou também. Porque a sociedade tem que ter mecanismo. Como é que a gente vai fazer para evitar que os meios digitais interfiram no resultado, como a suspeita de que aconteceu isso nos Estados Unidos e o Trump ganhou por causa da Rússia, de apoio da Rússia. Então, a sociedade tem que estar alerta para isso. O problema é que o pessoal usa Facebook, acha uma maravilha e não se atenta para isso, que isso também pode ser uma arma da qual você vai ser a vítima. Então, eu acho que nós, a sociedade, né, se a gente como indivíduo adora isso, é legal, claro, é uma maravilha. Nós, como seres sociais, precisamos nos preocupar com isso. Agora, professor, a gente está falando muito se ainda se fala mais agora nas eleições com relação ao cargos executivos, presidente e governador. E o legislativo? Os candidatos a deputados e senadores vão ter que correr por fora, sempre correram por fora, principalmente deputado estadual. Eu já vi cada coisa dantesca e grotesca. Eu que dou aula de telejornalismo, faço questão absoluta dos alunos terem o chamado padrão broadcast de qualidade, com som e imagem. Não, eu já estou vendo um candidato fazendo vídeo selfie, né, o vlog. Ele pega, não tem grana nenhuma, mas ele pegou o celular, ele faz, vota em mim porque eu prometo. Então ele olha para o celular e faz aquele vídeo com uma qualidade horrorosa, com aquelas propostas medonhas, mas impulsiona lá com R$50, R$200 no Facebook e isso multiplica por 1 milhão. Vira até meme depois, muitas vezes, mas, enfim, é uma alternativa. Tem que se preocupar com esse conteúdo, com essa plástica também, o candidato estadual, o candidato a deputado federal? Você tocou num ponto que eu entendo como plástica. Existe um padrão estético. As pessoas têm um padrão estético. Elas têm, sei lá, você pode dizer, mas não tem cultura, não tem conhecimento, outro tem. As pessoas têm um padrão estético, um certo padrão estético. E a gente é mais ou menos parametrizado pelo padrão estético que a gente conhece, que está aí. Então, de repente, se você faz um negócio desse, aqui meu selfie, botei ali com péssima qualidade, pode ser até que seduza um ou outro, mas certamente, pela questão plástica, como você bem colocou, muita gente vai se afastar. Ninguém gosta de ver, quem gosta de ficar vendo coisa que feia. Mal feita. Mal feita. Eu gosto de ver coisa que, né, as pessoas gostam de ver coisa que atraiam. Então eu acredito que pode ser até uma possibilidade, já que não tem nada, então vamos fazer assim mesmo.
né? Agora, eu acho que poderiam ser mais inteligentes para usar esse instrumento do que simplesmente essas selfies. Professor, como tu, jornalista, professor, há quantos anos militando, trabalhando em campanhas, enfim, ainda se discute se a urna eletrônica do Brasil, ela de fato, ela é legítima. Qual é a sua posição a respeito disso? O senhor acha que ela é possível de ser manipulada ou ela é legítima? Ou ela só é ilegítima quando eu perco? Eu entendo que passível de manipulação certamente. Agora, todos os testes feitos com as urnas eletrônicas que fazem indicam que ela não... eu acredito que seja, eu não sou hacker, mas eu tenho certeza que um bom hacker ele é capaz de mexer nisso. Mas, até agora, tudo indica, eu não acredito. Essa história de fraude, para mim, é aquilo que você disse. Bom, quando eu ganho, ela é boa. Quando eu perco, ela não funciona. Igual para uma pesquisa, professor? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Porque até agora, a gente não teve nada assim que caracterizasse uma fraude. Tivemos um candidato derrotado à presidência da República que recorreu, que pediu, tanto é que o próprio TSE, que não é muito simpático à presidenta que foi impeachmentada, por exemplo, reconheceu que não houve nenhuma manipulação, não houve manipulação. Então, eu acredito, pode acontecer? Pode, como pode acontecer tudo nesse mundo. Pode acontecer no avião cair aqui agora. Então, agora, não creio nessa possibilidade. Ficar pensando nisso é ficar vendo pelo em ovo, sabe? É uma coisa... O eleitor pode ainda, ele é sugestionado a votar no candidato que está em primeiro lugar da pesquisa para não perder o voto? A pesquisa tem esse poder de falar assim, puta, eu vou votar. A eleição é amanhã. Deixa eu ver aqui, não vou perder meu voto, vou votar nesse, eu não vou perder meu voto, vou votar nesse. Tem isso? Tem essas teorias que dizem que as pessoas... Eu acredito que é duro generalizar, né? Porque eu acredito que talvez uma pequena parte até se seduza por isso. Mas eu entendo que estar na frente em pesquisa, para os candidatos, interessa muito mais como apoio até econômico. Embora as empresas não possam apoiar e tal, se você for ver quem está doando para a campanha é o empresário. Já não é mais a empresa, mas é o empresário. São eles os que mais estão doando campanha. Então, de repente, eu estou em primeiro lugar, não só de empresário, mas o primeiro lugar tem uma força, eu acredito que até mais econômica, tem uma importância maior, até econômica, do que no sentido de trazer eleitor. Agora, pode ser que o cara que esteja meio definido entre o primeiro e o segundo, né? Pode até ser. Certamente há pessoas que vão nessa linha. Mas, de um modo geral, é mais econômico mesmo, vale mais. E, né, como força, porque é tudo ligado. De repente, eu apareço em primeiro. Olha que bela imagem, eu faço uma animaçãozinha bonita, olha que bela imagem no meu programa de televisão. Aí, estou lá no meu programa de televisão, eu estou em primeiro. As pessoas talvez olhem um pouco mais diferente para mim. Agora, se elas vão votar em mim ou não por eu estar em primeiro, sinceramente, não sei se isso é uma teoria, é assim, é mais ou menos como aquela teoria da comunicação que a gente trabalhava da agulha hipodérmica. A agulha hipodérmica, né, só para tentar sintetizar, é assim. Antes, as teorias de comunicação, lá atrás, nos anos 40, 50, entendiam que o receptor da comunicação era mais ou menos como se você recebesse uma injeção. Então, vem a informação, eu recebo aquilo ali passivamente e reajo de acordo com aquilo que eu recebi. O mundo, a passagem, o tempo, os estudos estão mostrando que a própria sociedade evoluiu, a tecnologia evoluiu, estão mostrando que as coisas já não são mais assim. Então, essa teoria que era forte, a gente trabalhava com campanha, a gente pensava também nisso. Está em primeiro, ajuda a trazer o indeciso e tal. Eu já não sei se hoje tem o mesmo peso que tinha antigamente, como a agulha. Pode virar. Professor Júlio, quem quiser bater um papo com o senhor, eu gostaria que o senhor colocasse um e-mail institucional à disposição, um WhatsApp, Facebook, o que o senhor achar mais fácil para quem está nos acompanhando e eventualmente quiser conversar com o senhor. Eu tenho o e-mail da universidade, é julio.goncalves@prof.niso.br. É o canal que... Mais fácil. Tá certo. Senhor Júlio, muito obrigado. Bom trabalho para o senhor. Sucesso nas suas ações profissionais e também acadêmicas. Eu que agradeço.
O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, mandar alguma sugestão, é só acessar o Facebook, Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, pode visitar o nosso canal lá no YouTube. É a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!